Aleluia, aleluia. Pai amado, somos tão gratos, Senhor, pela Tua presença em manifestação nas nossas vidas. Nos abrimos para a realidade da Tua palavra, Pai. Nós estamos prontos para ouvir aquilo que Você tem para as nossas vidas. Senhor, toque as nossas vidas nesse momento de celebração, em que estamos vivendo, Senhor, a Tua glória sobre as nossas vidas. Nós queremos contemplar aquilo que Você tem para nós nesses últimos dias, Pai. Nós Te agradecemos por Tua bondade de nos conduzir em triunfo. Reconhecemos a Tua presença no nosso meio, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia! Dê um glória a Deus bem alto. Aleluia! Cumprimento 2 ou 3 pessoas, diga para ela, aperta os cintos. Aleluia! Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Que bênção poder estar aqui e compartilhar a palavra com vocês. Estou impressionado com a igreja, estou impressionado com a escola de ministros, com os irmãos trabalhando. Que coisa maravilhosa. Esqueci o nome da irmã que estava apresentando. Lilian. Que coisa maravilhosa. Irmão, você não sente que é Deus trabalhando para você? Poxa, irmãos, isso precisa ser divulgado, você precisa aderir a isso, é muito importante. As mídias sociais, elas alcançam um lugar no coração das pessoas que não têm Jesus, irmãos, e é muito poderoso. E você possivelmente tem familiares seus que possivelmente não vêm à igreja, mas ele assiste aquilo que você posta lá. Se você fizer um compartilhamento daquilo, vai chegar lá, e a palavra não volta vazia. Amém? Ela tem um poder de manifestar aquilo que Deus quer. Quero agradecer ao pastor Janduí e Eliane, a Bruna e Rafaela e a toda a equipe de vocês pela acolhida, né? Sempre eu sou bem recebido aqui, chega a dar vontade de morar por aqui, né? Ô povo bom, né? O ambiente da igreja também, puxa, glória a Deus, é um ambiente de milagre, né? E é nesse tipo de ambiente que a gente se sente bem, irmãos, e é possível você chegar num lugar e você ver que alguma coisa não está em ordem. Quando você conhece um pouco mais da palavra, você se torna um pouco mais sensível. É como alguém que tem um olfato bem desenvolvido, chega na casa de uma pessoa que fritou peixe, o cheiro está lá na casa, pode ser que o dono nem sinta mais, mas um homem fala assim, é cheiro de peixe aqui, né? Mas aqui, irmãos, é cheiro de milagre, né? Só não é transformado quem não quer, né? Quem ficar com o coração duro, né? Mas aqui tem muita coisa boa. Então, muito obrigado, Janduí, muito obrigado, Eliane, Bruno e Rafaela. E tem sido um tempo maravilhoso para mim. E eu creio que Deus vai fazer mais até o final dessa noite. Amém? Nós vamos ter a ceia também do Senhor. E eu creio que Deus vai nos abençoar. Antes de ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração, queridos, tem uma ilustraçãozinha que eu faço sempre, às vezes quando eu me lembro. Mas é de uma criança que estava no avião, ela tinha pouca idade, não tinha noção muito dos perigos, mas ela vinha no avião em certa viagem para certa cidade e quando a aeromoça disse, senhores passageiros, afivelem os cintos, porque vamos passar por uma zona de turbulência. Aquela criança não sabia nem o que era aquilo. Não é? E a mulher que estava ao lado da criança, ela estava sozinha, essa criança numa cadeira desenhando. E a mulher que estava ao lado daquela criança, quando entrou a turbulência, ela ficou com aqueles olhos de desespero. Você já viu alguém no avião com olho de desespero? Quando o avião começa a balançar, irmãos, aqueles olhos de desespero olhando aquela criança, e aquela criança continuava a desenhar, balançava e ele errava o desenho, mas estava lá continuando a desenhar sem nenhuma preocupação. Depois que passou a turbulência, depois de alguns segundos, passou aquela turbulência, grande turbulência, aquela mulher perguntou àquela criancinha, meu filho, vem cá, você não estava com medo não? Aí ele disse, não. Aí ela ficou mais impressionada ainda, ela disse, por que você não estava com medo? Aí ela disse, porque o piloto é meu pai. Meu irmão, eu vou te dizer, você pode estar passando por uma turbulência na sua vida, mas lembre, o piloto hoje aqui é seu pai.
E Ele vai te conduzir em triunfo. Isso é o que a Bíblia diz, isso é o que a Bíblia quer para você. Você só precisa chegar a seguir o rastro da fé e vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Queridos, é tão bom, né, a gente ter a palavra. E eu sei que você sabe disso. A fé ela vem pelo ouvir. A gente não precisa dizer tanto sobre esses aspectos básicos da palavra. Não é pela oração, não é pelo jejum, não é pelo que você faz de bom para uma pessoa. A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente não compra a Deus com aquilo que a gente faz. A gente não compra a Deus pelos momentos de consagração em jejum. Às vezes as pessoas dizem assim, eu vou jejuar para Deus me dar um emprego. Irmãos, isso é vaidade. Deus não precisa ser convencido de te dar um emprego ou te dar uma bênção, porque Ele já te deu. Amém? Todas as bênçãos estão depositadas nos lugares celestiais, para nós que somos cristãos. Você é cristão? Amém. Então nós não precisamos, de um certo sentido, nos sacrificar. Agora, quando nós conhecemos a palavra, é importante você saber que a palavra nos leva a fazer coisas boas. Amém? Nos leva a fazer coisas boas para o nosso próximo, nos leva a abençoar as pessoas. Essa palavra que nos traz esse senso de justiça, porque esse dom de justiça, da justiça está em nós. E é interessante que é como se você tivesse a capacidade de pensar, entender, de crer que o pecado nunca existiu na sua vida. Você cria um novo tipo de relacionamento com Deus. E esse relacionamento se torna mais aprofundado. Isso é um dom, está em você. Você é justo diante de Deus. Agora, quando nós começamos a praticar os atos de justiça, os frutos da justiça, irmãos, eu não sei de você, mas quando eu começo a fazer as coisas conforme o que a palavra diz, eu respondo, dou respostas aos anseios de Deus, eu fico mais confiante, eu fico mais seguro, eu fico mais ousado para fazer. Quando eu estou titubeando em alguma coisa, eu fico meio que intimidado. Mas quando eu estou seguindo o que a palavra de Deus diz, na revelação da palavra, meu irmão, existe uma ousadia que sobe, que te faz enfrentar os desafios da vida com segurança. Ainda que os montes sejam grandes, ainda que as dificuldades estejam lá, mas você segura isso com alegria e com força. E eu tive uma vida passada, não é? Eu me converti mais ou menos com 22 anos. Antes de me converter, eu era de uma família espírita. E eu entendia um pouco sobre o espiritismo, mas não é isso que eu vou falar. Só vou te dar um exemplozinho. Quando nós íamos para um centro espírita que nós frequentávamos, irmãos, era um espiritismo kardecista, mesa branca, eles liam a Bíblia, estava tudo lá. Eles primeiro faziam uma tal de preleção lá, e depois eles chamavam para fazer o passe. Eles impunham as mãos sobre pessoas, depois você tomava uma água fluidificada, era uma coisa assim. Só que na hora da preleção, nada acontecia. Mas eu ia para aquele lugar porque eu tinha uma expectativa de algo acontecer. Eu sempre tive essa expectativa. Eu tinha um medo, eu vou dizer, meu irmão, tinha um medo quando eu saía de lá, meus cabelos, eu andava sozinho, eu pensava que alguém estava me seguindo. Né? Chegava em casa, eu tinha que me submeter a dormir com meu irmão, que não tomava banho para dormir, porque eu queria ter alguém que eu pudesse tocar por causa do medo dos espíritos, né? Então, mas quando eu chegava lá, que ela começava a fazer aquela preleção e depois terminava, era um porão que a gente descia, e ela dizia assim, a senhora dizia assim, olha, estão todos sentados lá nas escadas, esperando a nossa invocação para entrar. Uma voz tão suave. Quando ela dizia, estão todos ali, esperando a sua invocação para entrar. Meu irmão, meus cabelos já se arrepiavam. Eu ficava todo arrepiado. Quando ela dizia, entrem, apagava a luz, ela dizia, entrem. Era tanta gente caindo da cadeira e eu tremendo lá. Eu fiquei pensando, irmãos, todos eles que iam ali tinham uma expectativa de algo sobrenatural acontecer. O diabo é um ser sobrenatural. Amém? Você não pode vê-lo muitas vezes, a não ser que ele se manifeste para você e não queira não.
Porque tem muita gente que vai correr ao invés de enfrentar, né? Mas não queira não. Mas de qualquer forma, ele é um ser espiritual. E ele aparece num sentido assim, com respeito à nossa vida, quando nós o invocamos. Você está comigo? Quando há um invocar, ele se manifesta. Agora, ele se manifesta de várias formas. Não somente numa aparição, vamos dizer assim, que você consegue ver com os olhos espirituais. Mas ele se apresenta também, irmãos, quando nós invocamos ele com incredulidade. Ele se apresenta na forma de uma doença. Ele se apresenta na forma de uma falta financeira. Ele se apresenta na falta de um emprego. Ele se apresenta em várias maneiras que, conforme aquilo que você está falando, ele vai manifestando aquilo. Ele não tem poder na sua vida, a não ser que você abra a porta para ele. E a maneira de abrir a porta é invocando. Do outro lado, querido, eu penso que o povo de Deus, ele não tem a mesma expectativa quando vem ao culto. Infelizmente, eu digo que eu acredito que nós, igreja, estamos perdendo muito, porque quando chegamos a um templo, chegamos a um lugar, eu quero te dizer que essas 4 paredes não é onde Deus habita. Deus habita no seu coração. No entanto, quando nós estamos reunidos no lugar, Deus tem interesse de se manifestar coletivamente. Agora, o que faz Deus se manifestar de uma maneira coletiva? É aquela expectativa que nós temos e o invocar das nossas bocas e corações para aquela presença se manifestar poderosa. Amém? É aquela atenção, aquela reverência ao comando que é dado através de um ministro que está cantando, através de um ministro que está falando. Querido, se você ficar prestando atenção ao culto, se você não se desconectar, porque existem muitas maneiras de perder o poder de Deus, a vontade de Deus num culto. Alguns pregadores famosos, né, eles assistiam a um culto como intérpretes daquele culto, e ele dizia, alguém se levantou e a unção foi embora. De uma maneira simples assim, porque o Espírito Santo é santo. E muitas vezes, irmãos, até colocando uma música que não era para colocar, depois de uma pregação, eu acredito que Janduí já passou muito por isso, você vê a unção indo embora, e às vezes a gente tem que pegar junto para atrair. Sabe, queridos, o que eu quero dizer com isso, é que nós, desde que chegamos aqui, no início do culto até o final, nós temos que ter uma reverência santa nesse lugar. Vocês estão num bom caminho, irmãos. Eu vejo isso, eu sinto isso. Você não tem que sentir Deus para Ele estar presente, mas existem momentos que você sente, que você percebe no seu corpo. Deus é um ser espiritual e muitas vezes o seu corpo reage àquela presença em manifestação. Hoje eu estava aqui, irmãos, e eu não entendo errado. Eu estava me arrepiando, mas não é por causa de Deus, não, é por causa do frio. Eu estava me arrepiando ali, mas eu estava percebendo a presença de Deus nesse lugar. De uma maneira como Ele quer se manifestar para a sua vida. Amém? O que é que você deseja? O que é que você quer? Qual a vontade de Deus para a sua vida, irmãos? Você precisa descobrir. Você precisa ficar atento a isso. Quando nós olhamos a igreja e a história dela, irmãos, nós podemos perceber muitas coisas. Inclusive que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Deus não faz. Se você tem o mesmo tempo de um cristão que é bem sucedido e você não está sendo, irmãos, você pode ter entendimento disso. Deus não fez acepção para abençoar ele e não abençoar você. Deus, ele tem interesse de abençoar todos. Amém? Abra comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 10. É tão interessante a história contada, narrada por Paulo, né? E como ele pega versículos e capítulos do Velho Testamento. Eu não sei se você reverencia a Bíblia como eu, irmão. O Janduí estava dizendo uma coisa hoje, que você pode dizer, rapaz, parece tradição. Ele disse, rapaz, traga a Bíblia escrita, né? Traga a Bíblia em papel. Graças a Deus pela tecnologia. Eu gosto da tecnologia, eu tenho um iPad, iPhone, eu tenho tudo ali. Mas, queridos, de fato, tem coisas que você
para mim, isso pode ser diferente para você, tem coisa que você pega mais quando está lendo um livro escrito. Eu costumo trazer a minha. Antigamente eu estava usando mais o iPad, mas de vez em quando o iPad travava. A minha Bíblia nunca trava. Né? Então eu disse, rapaz, eu não vou confiar nessas coisas não. A Bíblia manda não se escorar ou não se estribar, então eu não vou me estribar no iPad não, porque ele pode falhar. Mas a minha Bíblia vai estar sempre lá. E queridos, é tão importante você entender, homens gastaram 13 séculos para colocar a Bíblia em capítulos. E mais 3 séculos para unificar uma versão de Bíblia que trazia capítulo e versículos. São 16 séculos de trabalho para que a gente tivesse um material desenvolvido, para que a gente, quando chegasse na igreja, o pastor fizesse uma citação, a gente soubesse exatamente onde aquela citação está. Isso não é tão interessante, irmãos, como Deus usou gerações e gerações para abençoar a nossa vida? Ele nos abençoou dessa maneira. Então foram anos, séculos de trabalho para nós termos essa Bíblia com capítulos e versículos. Agora, veja, se nós tivéssemos somente o capítulo 10 de Romanos, Paulo faz mais ou menos ali 10 citações do Velho Testamento. Eu acredito que é um pouco mais. Citações do Velho Testamento. Se a gente citasse aqui, você não saberia onde é que está isso. Você vê a importância dessa Bíblia por capítulo e versículo? Isso é para facilitar a sua vida. Então, homens trabalham para facilitar a sua vida. Quando eu vejo esse trabalhar de Deus, irmãos, eu vejo que a maioria de vocês não estava aqui no começo dessa igreja. Poucas pessoas começaram essa igreja. E eles foram trabalhando para você estar aqui hoje em todo um conforto como esse. Aí você pergunta, para que isso? Para promover a sua vida espiritual. Deus, Ele pegou pessoas lá no passado, foi trabalhando com elas ajudando a construir tudo isso que você vê aqui, para abençoar a sua vida. Aí hoje, nós estamos num lugar em que todos, indistintamente, podem ter a mesma maturidade. Todos, indistintamente, podem ter os mesmos resultados. Todos podem andar na mesma condição. Porque estamos num ambiente só, onde a palavra é ministrada para mim e para você. Amém? Não é separadamente para um grupo ou para outro. Não, Deus não fez distinção, colocou tudo nessa igreja. Todo o esforço de pessoas, desde que Janduí e Eliane chegou aqui, até agora, para você estar num lugar só. Para você se tornar mais forte, para você se tornar melhor e fazer a vontade do Senhor. Amém? Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 10. Já abriu? Eu é que não abri, né? Mas vamos lá. A Bíblia diz assim, no capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo sido batizado assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Olha que coisa interessante, irmãos. A Bíblia, o apóstolo Paulo escrevendo, ele repete uma palavra. Em 3 versículos, ele repete essa palavra por 4 vezes, na versão revista e atualizada. Essa palavra que ele repete se chama todos. Todos, desde a retirada do Egito até a entrada na terra prometida. A Bíblia diz que todos estiveram sob a mesma nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, e todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Amém? O que isso mostra para mim? Que Deus não fez acepção de pessoas. Todos Deus tirou do Egito, e trouxe até uma condição de poder entrar na terra prometida. Você concorda comigo? Diga comigo, Deus não faz acepção de pessoas.
Agora, o que é interessante, irmãos, nessas passagens, né, e principalmente porque Paulo pega a história do Velho Testamento, a história do Velho Testamento, e para trazer exemplos para nós. Ele diz no versículo 5, diz assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Olha que coisa interessante, existem razões para que pessoas não consigam o êxito em Deus. E o apóstolo Paulo está trazendo isso no Velho Testamento como sinalização para nós. Ele mostra num sentido, ele está trazendo para a gente alguns alertas, porque mesmo que a gente tenha recebido Jesus, mesmo que nós somos a igreja hoje, mesmo que o céu está livre, com livre acesso para nós, existem algumas razões que fizeram com que eles não entraram naquilo que era melhor de Deus, que pode fazer que nós também não entremos naquilo que é melhor de Deus para a nossa vida. Amém? Então nós precisamos buscar essas razões. Nós precisamos ter cuidado nessas razões, e que leva o apóstolo Paulo a, com a precisão cirúrgica, mostrar para nós. E ele vem falando uma coisa interessante, ele diz, Deus não se agradou da maioria deles. Quando a gente pensa em agradar a Deus, irmãos, a gente logo leva para o caminho da fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso mostra para mim que essas pessoas aqui não deram mesmo crédito àquilo que Deus falava. E se você abrir comigo, você vai entender que mesmo o apóstolo Paulo sendo ungido por Deus para promover a fé, não precisa abrir não, eu vou ler para você. O apóstolo Paulo diz assim em Tito capítulo 1, versículo 1, que ele era servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Veja, Deus, ele levantou o apóstolo Paulo para promover a fé que é dos eleitos. Ou seja, quando você recebeu Jesus, você recebeu uma porção de fé. E o que é que isso ocorre? Isso faz com que Paulo possa ministrar a você para que essa fé possa aumentar. Vocês estão com? E promover quer dizer dar impulso, trabalhar a favor, favorecer o progresso de algo. Ou seja, Paulo ele foi levantado por Deus para dar impulso à nossa fé. Ele foi promovido ou levantado por Deus para fazer com que o progresso da nossa fé chegasse até nós, através da palavra, através da ministração que ele portava. E, queridos, é muito importante a gente saber, porque é possível nós, como cristãos, quando recebemos Jesus, a gente ficar tão ávido pela palavra de Deus, tão cheio da palavra de Deus, a gente respirar, como a gente diz, né, céu azul, nuvens brancas e grama verde. A gente vê tudo no colorido. Mas o tempo passa, se a gente não der ouvidos à mesma palavra, a gente, ao invés de crescer e amadurecer, a gente vai ficando enfraquecido. Vai ficando enfraquecido. A fé que você teve para te curar no passado, irmãos, pode hoje não estar presente na sua vida por falta de ouvidos. A fé que você teve para te fazer prosperar no passado, pode hoje, por causa do comodismo que talvez você esteja, não estar mais presente na sua vida. E o que eu devo fazer para que essa fé torne novamente a mim? É ouvir as mesmas coisas, ler as mesmas coisas e estar no mesmo ambiente aonde a fé para a sua vida foi promovida. Amém? Você precisa cultivar isso, você precisa ter atenção nisso, porque os dias são maus, irmãos. Os dias são maus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Agora, diz a Bíblia também que no final dos tempos as coisas vão ficar pior. Para o mundo e para aquele que não crê, a coisa vai ficar pior. Mas para aqueles que creem, irmãos, vai ficar melhor. Porque nós temos a graça, nós temos o Espírito e Ele habita dentro de nós. Agora, é preciso você estar ouvindo uma palavra para te despertar para isso. Para que você tenha atenção e alguém possa, num sentido, estimular você a sair do estado de fé ou da condição que você está. Alguém precisa te despertar, alguém precisa te sacudir. Amém?
Às vezes alguém vai ter que falar com você para você rir. Alguém vai ter que falar com você para você dançar. Alguém vai ter que falar para você ter alguma reação à fé que você tem. Aí você diz, mas pastor, eu não acredito nisso não. Eu, assim, não acredito que dançar vai resolver. Irmão, vai perguntar a uma pessoa que estava doente e alguém, por inspiração do Espírito, disse, corra. E ela ficou curada. Existem comandos no momento de culto, irmãos, que vem para um ministro e ele fala alguma coisa, e se você der respostas àquilo, algo vai ser destravado na sua vida. Nós não estamos aqui, irmãos, porque é um clube social. Não, nós não viemos aqui por nada. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, rapaz, a gente precisa de uma igreja maior aqui, ó. Oh, aleluia. Estou vendo já uma igreja de 5.000 pessoas, a gente correndo nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Amém. Sabe, queridos, eu aprendi isso. Eu aprendi isso com o pastor Bud. Muitas vezes, Janduí sabe disso. A gente estava numa situação que o pastor queria fazer alguma coisa, ele tinha fé para aquilo. Mas o diabo se montava de uma maneira, irmãos, que parecia que estava olhando, preso, nada ia acontecer. A circunstância estava lá. Aí sabe o que é que o pastor Bud fazia? Vamos rir do diabo. Irmão, eu vou te dizer, rir quando você está com vontade de chorar. É duro. Mas ele fazia assim, começa rapaz, ha, ha, ha. Faz comigo, ha, ha, ha. Aleluia, aleluia. Por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Porque ainda que você fez coisas que fez com que essa situação na sua vida se montasse, Deus não está virando as costas para você. Deus não vira as costas para você. Chegou a hora de você dizer assim, rapaz, sabe de uma coisa, eu fiz por merecer essa situação. Mas Deus é um Deus de perdão. Eu vou pedir perdão e agora eu vou agir pela palavra. Assim que pedir perdão, você se alegra pelo perdão dado por Deus. É pela fé. Diga, é pela fé. Quando entendemos isso, irmãos, a circunstância da nossa vida, ela vai se destravando. Eu vou te dizer, eu tenho acompanhado algumas pessoas lá em Campina Grande e também lá em João Pessoa. Vocês sabem, nós temos um rema prisional. E, queridos, cada situação pior do que outra. Aquelas pessoas que estão presas ali, elas fizeram por merecer. Elas estão pagando um preço mesmo, mas muitas delas fizeram porque não teve acesso à mesma palavra que eu e você. E aí, você quer saber de uma coisa? Deus perdoou. Eu me lembro de Ila na prisão. Ela lá nos Estados Unidos, é uma americana, ela lá nos Estados Unidos pegou uma sentença de quase 100 anos, se converteu, sabe o que foi que Deus fez com ela? Disse para ela ser uma guerreira de oração, na prisão, ela orava todo o tempo, irmãos. Sabe o que é que foi que Deus fez lá nos Estados Unidos, que tem a justiça muito mais forte do que a no Brasil? Liberou aquela mulher, agora ela é uma missionária do Senhor. Você vê como Deus faz, transforma impossíveis em possível. É pela fé. É pela fé. Deus tem a sua maneira de transformar coisas impossíveis e possíveis. Agora, mesmo que seja coisas que você mesmo fez por merecer. A Bíblia diz, muitas são as aflições do justo, mas de poucas eu livro. De todas? Não está assim na sua Bíblia? Agora eu te pergunto, mesmo aquelas que você mesmo fez por merecer, mesmo aquela, irmãos, mesmo aquela que você errou o alvo, machucou alguém, criou tumulto, embaralhou toda a sua vida, se você quiser e me ouvir, a Bíblia diz, comereis o melhor dessa terra. Sabe, queridos, deixa eu te dizer, Deus não é um Deus rancoroso, Deus não é um Deus amargurado, Ele não olha segundo o que você fez no passado, Ele está pronto para te abraçar, Ele está pronto para te socorrer, Ele está pronto para te erguer e te livrar de situações embaraçosas. Agora diga comigo, é pela fé. Ah, pastor, mas eu não sinto, não tem nada a ver com sentimento, irmãos. Se você sente bem, beleza, é uma força a mais. Mas se não sente, dança também, celebra também, corre também.
Diga, é pela fé. Diga de novo, é pela fé. Agora veja, querido, uma coisa interessante, né? Porque quando a gente vê a Bíblia e olha esses relatos do apóstolo Paulo, a gente vê que ele traça algum roteiro do que aquelas pessoas fizeram. E ele diz no versículo 6, ele diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Quando a gente vê essa passagem aqui, irmãos, o povo assentou-se para comer, beber e divertir-se, levantou-se para divertir, a gente pensa que, talvez, na cabeça de alguém, pensa que divertimento, lazer, é uma coisa ruim. Só que Deus não está falando sobre isso aqui. Deus está falando num período lá em Êxodo, capítulo 32, onde Moisés, ele tinha, se a gente voltar um pouco no capítulo 24 de Êxodo, estude isso, Êxodo 24 até o 32. Moisés tinha ido com os anciãos ao Monte Sinai. Chega lá, Moisés diz para os anciãos: olha, vocês não precisam ir não, eu vou com Josué. Josué e Moisés sobem, a nuvem aparece no monte, e Moisés passa 6 dias no monte, sem ter nenhuma, vamos dizer, aparição, nenhum contato, nenhuma fala de Deus. No 7º dia, a Bíblia diz que Deus falou com Moisés: sobe, Moisés. E Deus começou a falar. Ele passou nesse tempo, irmãos, 40 dias e 40 noites nesse monte. Só que o povo que esperava lá achou que ele estava demorando demais e que possivelmente tinha morrido. Aí o que é que eles fizeram? Eles fizeram um ídolo e começaram a adorar, e começaram a beber e se divertir. Essa era a condição. O ídolo e eles adorando e se embriagando. Você está entendendo? Eles estavam já se desligando do Deus verdadeiro e montando um Deus para eles. Então é isso que Paulo diz. Quando a espera fica muita, você começa a se desligar daquilo que você cria antes. E sabe, querido, isso é um perigo. Você vai pegando outras coisas para tentar, num sentido, preencher aquela lacuna que falta. Mas, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. O problema disso é que você começa a murmurar, começa a falar, começa a dizer coisas que não deve. E esse tipo de invocação na sua conversa traz as coisas ruins para acontecer na sua vida. E Deus não quer que isso aconteça. Amém? Por isso que Ele nos dá alguns ensinamentos. E eu queria trazer para você nessa noite. Olha que coisa interessante, irmãos. O Senhor, Ele falou com Josué. Você lembra que Josué, ele sabia exatamente a circunstância que Moisés passou, porque ele andava com Moisés todo o tempo. Ele sabia toda a dificuldade que fez o povo perecer. Veja, toda uma geração de 20 anos acima, menos Caleb e Josué, pereceram no deserto. Que coisa impactante. Uma geração, durante 40 anos, irmãos, de 20 anos acima, pereceu no deserto. Uma geração inteira. Se a gente podia contar 3 milhões de pessoas, uma geração acima de 20 anos pereceu. Somente Caleb e Josué fez com que a geração de 20 anos abaixo entrasse na terra prometida. Caleb sabia exatamente, pelos resultados que ele via na vida dos outros, o que deveria fazer para não desagradar a Deus. Ele sabia exatamente. E eu posso te dizer, irmãos, algumas pessoas, elas até dizem: rapaz, eu não acredito que essas coisas podem ser feitas. Existe um projeto de vida para uma igreja, existe um projeto de visão para uma igreja como essa, e às vezes a gente está sentado na igreja murmurando como aquelas pessoas no deserto. E os chineses já têm um provérbio que eles dizem assim: aqueles que dizem que não pode ser feito, devem sair da frente daqueles que estão fazendo. Amém? Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. É muito interessante o que aconteceu, porque Deus deu comando
a Josué: você sabe que Deus falou com Josué, a situação não vai ser fácil. É preciso que você tenha coragem e ousadia. Seja forte e corajoso, não é assim? Porque tu farás o povo herdar aquela terra. Sabe, queridos, eu acho que Caleb sabia exatamente o que Deus estava dizendo. Ele tinha que enfrentar os gigantes, porque ele foi na terra e ele viu os gigantes como aqueles incrédulos também, aqueles outros incrédulos. O problema é que no capítulo 13 de Números, quando eles voltaram, eles eram espias. Quando eles voltaram, eles começaram a amolecer o coração do povo, a derreter o coração do povo, por causa da murmuração. Eles não acreditavam que Deus era capaz de dar a terra prometida. Sabe por quê? Porque eles não tinham os olhares no Altíssimo. Eles tinham os olhares nas coisas que eles podiam tocar e ver. Agora, era uma geração que tinha experimentado grandes milagres da parte de Deus. Desde o mar vermelho se abrir até comida, bebida e roupa que não envelhecia no seu corpo. Sabe, queridos, aquela geração viu o poder de Deus, mesmo assim não alterou a sua condição de crença. Mas Caleb estava disposto, Josué estava disposto. E sabe, quando eles enfrentaram o primeiro desafio, porque para entrar na terra prometida tinha que passar por uma cidade chamada Jericó, Josué sabia, irmãos, que não poderia entrar no milagre de Deus com o povo reclamando, com o povo murmurando. Ele viu o que aconteceu quando eles trouxeram daqueles frutos daquela terra prometida, quando eles eram espias. Aqueles homens infamaram a terra. Eles menosprezaram o poder de Deus de conduzi-los à terra. E diz a Bíblia no capítulo 14, irmãos, que Deus ouviu a murmuração daquele povo. Deus ouviu o que eles estavam dizendo. E Deus disse: rapaz, eu já tenho sentenciado, esse povo não vai entrar. E foi Deus que disse: eles não vão entrar por causa da murmuração. Um coração perverso de incredulidade. Deus fala na Bíblia em Hebreus. Agora, como Josué sabia que o povo poderia falar coisa que não devia, qual foi a ordem que ele deu? Abra comigo lá em Josué capítulo 6. Qual foi a ordem que Josué deu para o povo? Porque eles tinham que rodear Jericó durante 7 dias, e no 7º dia tinha que ser 7 vezes que eles teriam que rodear. E olha, queridos, que interessante, porque Josué quis mostrar àquele povo como eles deveriam se comportar. No capítulo 6, versículo 10, Josué diz assim: porém ao povo ordenara Josué. Ele deixou tudo organizado, quem ia à frente, quem ia atrás, e ao povo todo, ele disse assim, disse Josué: não gritareis, não fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga, gritai, então gritareis. Amém? Olha o que Josué diz: não sairá palavra alguma da vossa boca. Na versão da mensagem, essa passagem fica assim: Josué havia ordenado ao povo: não gritem, na verdade, vocês não devem nem conversar, nem mesmo sussurrar, até que eu diga, gritem, então podem gritar à vontade. O que Josué estava dizendo? Nesses 7 dias que nós vamos rodear a terra, Josué não era louco, irmãos. Ele sabia que quando você olha muito para o seu inimigo, aquele inimigo fala com você. E se você não fala com ele, você fica com o que ele diz para você. E poderia ter gente ali que não tinha a mesma fé. Então Josué, na sua cabeça, em outras palavras, disse assim: se você não tem nada bom para falar, então fique calado. Amém? Se você não vai acreditar, pelo menos não atrapalhe quem está acreditando. Josué disse desse jeito, irmãos: olha, vocês não vão falar. E deveria ser uma dificuldade para ninguém falar durante 7 dias. 7 dias, irmãos, sem falar, rodeando aquele gigante lá, rodeando aquele gigante. Eu acho que na cabeça daqueles irmãos estava dizendo assim: rapaz, eu não acredito nisso não, mas não pode falar. Eu não posso falar.
Ele disse, eu quero mesmo ver se vai acontecer ou não. Posso falar? Calado o tempo todo, não podia nem brigar com o menino em casa. Não podia falar nada, calado, não conversar entre eles, durante 7 dias. Irmãos, eu acho que eles estavam com uma demanda reprimida ali. Não era brincadeira não. Foi reprimido durante 7 dias. Você sabe o que é fazer uma mulher calar 7 dias? Não, brincadeira. 7 dias. 7 dias sem poder falar. Para que nenhuma incredulidade barrasse o poder de Deus. Para que nenhum pensamento contrário saísse e contaminasse pessoas. 7 dias sem poder falar. Irmãos, eu não estou determinando jejum de silêncio não. Viu? Eu estou só te ensinando que ele estava mostrando que é muito importante usar as palavras certas para construir milagres que Deus quer para a nossa vida. Usar as palavras certas. Ele não queria que o povo, irmãos, falasse, porque possivelmente tinha gente ali do contra. Aquele povo que diz assim, rapaz, para que isso? Isso não existe não, isso nunca vai chegar lá. O médico diz assim, rapaz, mas não acredite não, isso aí não tem sentido não. Irmão, tem gente do contra que não vai acreditar em você. E ele queria que essas pessoas não comentassem, porque muitas vezes, irmãos, as pessoas que estão em incredulidade são mais rápidas do que aquelas pessoas que portam a fé. Elas são mais rápidas e elas contaminam de uma maneira rápida demais. E sabe, queridos, Josué sabia exatamente o resultado se o povo não cresce. Porque ele ficou paralisado durante 40 anos. 40 anos, por causa de um povo que não creu. E ele estava lá permanecendo crendo. E ele disse, rapaz, olha, eu não quero que ninguém fale com ninguém. Todo mundo calado. Aquela demanda reprimida lá dentro. Rapaz, a gente não pode falar. Vendo aquele gigante daquela muralha lá. Intransponível diante dos olhos. Não podia falar, não podia falar. Sabe, queridos, quando ele disse, grita... Meu irmão, eu não acredito que você pense que era uma coisinha simples, não. Eu acho que eles gritaram, deram cangapé, eles correram. E quando viram que os montes caíram, aí o que foi que eles ficaram? Eles devem ter celebrado de uma maneira que a gente não sabe como igreja. Que a gente não vê. Mas que a gente vai ter oportunidade de fazer. Hoje. Minha ministração vai ser pouca hoje, mas porque eu quero te estimular a fazer hoje a dança da vitória. Amém? Se você precisar correr, você vai correr. Hoje é tempo de celebração, tem uma ceia para ser celebrada. Amém? Você diz, mas pastor, você não sabe o que é que eu estou passando, não. Não precisa saber para te passar o remédio. Amém? Um médico não precisa saber o que você passa para te passar o remédio. Sentir na pele, né? Ele só precisa prescrever, não é assim? Eu vou prescrever um remédio que vai dar solução ao teu problema, irmão. Celebrar, dançar, rir da cara do diabo. Amém? Eu vou colocar uma coisa aqui para você ter uma visão de como é uma celebração. Nós temos um rema no presídio, como eu falei. E aqueles irmãos lá estão celebrando, irmãos, a vitória deles. Eu queria que os meninos colocassem aqui, por favor, desliga as luzes para ficar mais forte aquilo que a gente vai ouvir e vai ver. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você pode estar pensando, querido, mas por que isso? É porque eles têm experimentado do poder de Deus. Eles estão numa condição muito pior do que a sua, irmãos. Eu posso lhe garantir. Se você for lá no presídio e você ver onde eles dormem, onde eles comem, você vai dizer assim, rapaz, a minha vida é boa demais. E eles estão celebrando.
Eles estão se alegrando. Esses aí, eles vão ser graduados agora, a primeira turma do Rema prisional masculino lá da Paraíba. Primeira. Irmãos, eles estão celebrando assim. As autoridades, a gente buscava elas para elas nos cederem a abrir um Rema no presídio. Agora eles estão buscando a gente. Porque os resultados chegaram. Agora eu vou te dizer, se eles estão naquela condição, eles sabem dar uma celebração. Eles sabem celebrar. Irmãos, o que dirá de nós? Eu estava ministrando na escola de João Pessoa, na verdade era minha esposa, e havia uma pessoa lá que foi me procurar no final. E ela disse, pastor Guto, eu queria me apresentar para o senhor, eu não tive coragem de me apresentar quando eu estava no presídio, mas eu quero lhe dizer que eu fui tocada no presídio lá, era uma senhora, no presídio feminino. E ela disse, eu não fiz a propaganda porque meu filho ficou muito constrangido que ia expor ele demais, mas eu quero lhe dizer que a visão de Deus tocou minha vida. E eu agora estou fazendo escola de ministro. Saiu do Rema, fez o Rema no sistema prisional lá, os 2 anos, e agora está na escola de ministro, irmão. Mudou a vida. Sabe o que é que Deus está fazendo na vida dessas pessoas? Talvez, irmãos, você diga assim, mas rapaz, essas pessoas estão sendo agraciadas por Deus e eu. Você tem a mesma condição. Sabe o que é que eles estão fazendo? Alguns estão pegando até liberação. Tem um que está querendo dar um testemunho para a gente lá na conferência de ministros, da transformação da vida dele. Como Deus fez para mudar a vida dele através da palavra. Eu vou te dizer, irmão, se Deus consegue fazer com essas pessoas que fizeram por merecer, estar lá naquele lugar, o que Ele não vai fazer na sua hoje? Irmão, a gente precisa celebrar. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui. Se você não sabe dançar, eu também não sei não, mas eu vou lhe ensinar. Oh, aleluia! Hoje é dia de festa. Diga, é dia de festa. Oh, aleluia! Aleluia! Eu quero que você mexa com seu irmão aí mesmo. Pode ser que ele esteja com um problema e você diga, eu não estou muito satisfeito em dançar. E Deus vai pegar junto com você. Oh, aleluia! Qual é o sonho que você tem, irmãos? Qual a visão que você tem? Qual é o objetivo que você tem que o diabo diz assim, não vai conseguir, não vai acontecer? Deus sempre manda você se alegrar antes de receber. Nós somos crentes, irmão. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu quero alguns crentes aqui na frente que crê nessa mensagem para receber, oh aleluia, para ensinar como é que se dança aqui. Aleluia! 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 Baixinho. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. O problema da gente às vezes é que a gente pensa errado a respeito de Deus. Nós pensamos que Deus está travando as coisas para nos amadurecer. E não tem nada a ver com isso, irmãos. Deus está aberto com seu coração estendido, a sua mão estendida para te socorrer. Aleluia. Ele convida cada um de nós, ainda que o seu pecado seja como a escarlata, ainda que ele seja vermelho como um carmesim. Vinde e arrazoemos. Ele vem conversar comigo. Eu te mostro que eles ficarão brancos como a neve. E no versículo seguinte ele diz, e comereis o melhor dessa terra. Aleluia. Se me ouvirdes e praticardes. Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma atenção de Deus para aquele que está em fé. E muitas vezes a fé ela se manifesta com reações. E você precisa celebrar aquilo que você não tem condição de pegar ainda. Aleluia! Agora deixa eu te dizer. A vida ela é tocada num ritmo. Ela é tocada num ritmo. Seu coração, ele bate num ritmo, irmão. Se você anda lento, ele bate lento. Se você imprime um passo mais intenso, ele vai começar a bombear sangue mais intensamente. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Com Deus você vai ter o ritmo que você quiser.
Pode ser um ritmo de respostas lentas. E o que faz esse ritmo de Deus mais intenso é o nível de comprometimento que você tem com Ele, o nível de adoração. Então, muitas vezes, para aquecer aquela adoração genuína, é mesmo preciso mexer com os pés. Oh, aleluia! 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 Glória a Deus! Irmão, eu vou dizer, eu queria ficar aqui a noite inteira. Mas, queridos, olha, essa festa você pode fazer onde você estiver. Na sua casa. Se você quiser aumentar o ritmo de resposta de Deus, você tem que aumentar o nível de adoração. Quando o apóstolo Paulo estava na prisão, queridos, deixa eu te dizer, ele não estava na meia-noite da vida dele, o momento mais escuro. A Bíblia não diz que eles reclamavam um com o outro. Tito estava lá com Paulo por causa de Paulo. Não era por causa dele, não. E ele não estava murmurando. Paulo, foi você que nos meteu aqui. Ele não estava murmurando. Eles começaram a louvar ao Senhor. Agora não era aquele louvorzinho barato. Não. Diz que os companheiros de prisão, irmãos, escutavam. Eles adorando ao Senhor. E o que foi que Deus fez? Deus manda um terremoto. Irmão, eu não acredito numa adoração, num louvor que não mexe teus pés. Sabe, queridos, nós precisamos ser intensos. E se você quer respostas intensas de Deus, bote intensidade na sua adoração. Oh, aleluia! 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 Queridos, nós vamos para a ceia agora. Agora deixa eu te falar só uma coisinha, não sai agora não. Você vê como é diferente uma atmosfera que tem uma expectativa de uma manifestação de Deus. Irmãos, eu vou te dizer, essa igreja está preparada para os milagres, para a sua vida. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu proclamo sobre esse lugar. Eu proclamo sobre a sua vida. Empregos, promoções, finanças, saúde sobre a sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Coisas inesperadas acontecendo para a sua vida. O que você nunca imaginou acontecendo de repente para você. Oh, aleluia. Somente por causa da sua expectativa. Oh, aleluia. Aqueça o seu coração, aumenta o ritmo da adoração. E você vai ver respostas intensas de Deus.